Isso aqui é simplesmente inacreditável. Otávio Guedes expõe tudo, e mostra como os bolsonaristas já planejam um novo golpe criando plano para melar as eleições de 2026. Espia. Tem duas jogadas. A afirmação de que só Bolsonaro é candidato tem duas leituras. Uma leitura é o seguinte: se ele diz agora que o candidato é Tarcísio, ele antecipa o fim do seu ciclo político. Ele perde completamente. E os próprios deputados da base, da base bolsonarista, entendem isso, e vão perder quem ativa essa turma, quem vai lá pra rua, etc, etc. Então o Bolsonaro tem que estar vivo mesmo, que saiba que não vai concorrer. Esta é uma leitura. A segunda leitura é: só Bolsonaro é candidato, é de que uma eleição sem Bolsonaro, ela não é legítima. Como na Venezuela, que é situação absolutamente diferente, mas, no entanto, o impedimento da Maria Corina em concorrer fez com que as eleições da Venezuela não fossem reconhecidas como uma eleição democrática. Não tem paralelo algum. No entanto, esta segunda opção, Sadi, é para fazer o governo Trump não reconhecer o pleito de 2026. É nisso que estão trabalhando. Eu perguntei ao Paulo Figueiredo sobre essa possibilidade. Possibilidade de pressionar o governo Trump a não reconhecer a normalidade das eleições de 2026, e ele falou: eu não reconheço nem a de 22, então isso é um curso natural. Mesmo porque na ordem executiva do Trump ele dá a entender também, fala de que as eleições não seriam. Então tem duas opções no cardápio da extrema-direita: segurar Bolsonaro até o fim e apoiar alguém, ou simplesmente não ter nenhum... Porque para reconhecer... Agora eu vou fazer o outro lado. O problema dessa questão de transformar a eleição 2026 numa eleição que o Trump não reconhece. Imagina a banana que não vai ser. Nenhum Bolsonaro pode participar da eleição, você concorda? Porque se participar da eleição, está legitimando a eleição. Se apoiar o Tarcísio, o Ratinho, o Zema, quem for, está legitimando a eleição. Então seria boicotar a eleição. No país todo, né? Os candidatos de governo, porque eles vão declarar apoio. Mas aí entra a hipocrisia. Aí entra a hipocrisia, né? Como foi? A gente lembra. Eles tentaram fazer isso. Eles a hipocrisia é assim: a eleição para presidente é fraudada. Agora, o PL todo vale. Então, tem vários complicadores. Não é automático. Do próprio senador Flávio, o deputado Eduardo, com essa votação estrondosa. Como é que explica? Pois é. Falando do Paulo Figueiredo, já procurei para tentar entender, né, essas estratégias. Uma vez também conversando com ele, eu perguntei isso. Porque essa estratégia que eles estão articulando nos Estados Unidos, se eles não viam que isso aí pode atrapalhar o que está se mostrando óbvio pelas pesquisas, pelo menos nesse momento, as eleições de 26. E aí, a raciocínio é o seguinte: do jeito que está, nós já não consideramos que a eleição vai valer. Porque eles falam assim o tempo todo: a gente não está preocupado com a eleição. A gente não está preocupado com a eleição. Eu falo: mas não faz o menor sentido. É só sobre eleição isso. É só sobre a manutenção do poder na mão desse grupo político. Mas não pode ser, só valer a regra se for o seu grupo político. Não, mas do jeito que está, a gente não considera que a eleição vai valer. No sistema político atual, no sistema dos poderes do jeito que está. Então é muito, no mínimo, curioso como eles pensam e qual que é a tônica que eles usam junto aos seus apoiadores. Mas politicamente fica claro que qualquer derivação, qualquer consequência do tarifaço no Brasil, férias coletivas, demissões, etc, tem nome do meio, custo Bolsonaro. Custo Bolsonaro. Existia o custo Brasil, agora existe o custo Bolsonaro. O que acontecer com o Brasil em alguns setores será um custo Bolsonaro, porque é o que eles dizem, é o que eles avocam para si. Não é nem a Polícia Federal, não é nem o suposto custo Bolsonaro segundo a Polícia Federal. Não, eles confessam isso. Eles confessam. E não só em apreensão de celular, não. O Bolsonaro falou que deu dinheiro para Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro disse que era o responsável pelas sanções. Eduardo Bolsonaro disse que quanto pior, melhor. Pelo menos se destruísse tudo, ele ia ter vingado. E o Bolsonaro diz assim: sem anistia já era. Já era o quê? Já era o emprego das pessoas, já era setores produtivos importantes, já era o bem-estar de famílias. Assim, ou me anistia ou já era. É isso. E é muito interessante também, porque você fala do efeito político que essas mensagens elas têm, e elas vão ter daqui até 2026, elas costuram o que está acontecendo na direita, e elas costuram também como está a relação entre pai e filho. Então, conversando com alguns advogados, Valdo, eles falavam assim para mim: são conversas pessoais. Não são, porque não é conversa de pai com filho. Ali está exposto, está explícito uma trama de coação que prejudica o Brasil. Então, portanto, é de interesse público. E vários aliados de Bolsonaro com quem eu tenho conversado, inclusive lá em Brasília, concordam, sabem? Porque a gente percebe muito, o Valdo sabe disso, o Otávio também, quando você está conversando com esses advogados,
advogados ou parlamentares quando eles observam e analisam o material e acham que aquilo vai poder ser usado como munição, para você devolver, atacar a justiça, a polícia, dizer, isso aí é uma exposição, isso aí eles cometeram um erro. Dessa vez, eles não estão conseguindo. Então, de fato, eles foram surpreendidos com essa exposição, porque nem eles sabiam ao certo como estava se dando essa relação entre, repito, o ex-presidente e o deputado para tramar esse, como diz a polícia, né, que seria a continuação de um golpe. É um golpe continuado. No inquérito de coação, o importante é que o Jair Bolsonaro mandou 2 milhões para Eduardo Bolsonaro. Então, tudo que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos é financiado pelo pai. O Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos e a suspeita, e até é confessado por ele, agindo contra os interesses do Brasil, financiado pelo pai. Até ali, Bolsonaro deu dinheiro para Eduardo Bolsonaro. Ponto. Isso faz todo sentido numa investigação de coação. Todo sentido. Ou seja, todo o trabalho feito nos Estados Unidos para intimidar Alexandre de Moraes, para intimidar o STF, para humilhar o Brasil, é financiado pelo réu. O réu que vai ser beneficiado deu 2 milhões. É como se fosse... patrocinando. Está patrocinando. A família Bolsonaro é uma família que praticou rachadinha. Rachadinha ficou muito provado no caso Flávio Bolsonaro. E era operado por um homem chamado Queiroz, que era um homem de confiança do Jair Bolsonaro. Há também um inquérito que está perdido no Ministério Público do Rio de Janeiro sobre rachadinha no gabinete do Carlos Bolsonaro. Então, uma família que fazia rachadinha. Sempre fez rachadinha. Os 2 filhos, pelo menos, com a investigação.